Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, eu sou Heloísa Silveira Matias, sou aluna da graduação em Pedagogia na Universidade Estadual Paulista Unesp, aqui no campus de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, Brasil, e hoje eu apresento um trabalho que é resultado de uma pesquisa desenvolvida no âmbito da minha iniciação científica, que teve financiamento pelo CNPq e esteve sob orientação da professora doutora Renata Portela Rinaldi. Bom, nessa apresentação, eu compartilho uma investigação que se dedica a entender, a compreender as características e os desafios do estágio curricular supervisionado obrigatório, com um olhar voltado ao curso de pedagogia, partindo das produções acadêmicas desenvolvidas no Brasil. Então, nós partimos de um pressuposto bastante presente no campo da formação docente, de que o estágio supervisionado ele representa um momento fundamental na formação inicial de professores, pois é nesse momento, que se intensificam as relações entre a teoria, a prática e a reflexão pedagógica. Mas, ao mesmo tempo, diferentes pesquisas têm apontado que essa experiência nem sempre se concretiza na forma como nós idealizamos. E, embora o estágio seja previsto nas diretrizes curriculares nacionais e reconhecido como um espaço privilegiado de formação, alguns estudos indicam fragilidades na forma como ele se organiza na prática. E entre essas fragilidades, aparecem questões como dificuldades na articulação entre universidade e escola, experiências de estágio que acabam se tornando fragmentadas, e, em alguns casos, a própria redução do estágio a uma exigência burocrática do currículo. E essas questões nos levaram a refletir sobre algo bastante simples, mas ao mesmo tempo fundamental. Ou seja, o que essas pesquisas brasileiras têm discutido sobre o estágio supervisionado no curso de pedagogia? Foi a partir dessa inquietação que essa pesquisa foi desenvolvida. E a nossa investigação ela foi orientada pela seguinte questão: o que nós sabemos sobre o estágio curricular supervisionado obrigatório no curso de pedagogia a partir das pesquisas realizadas no Brasil entre 2006 e 2024. E, com base nisso, nós definimos o nosso objetivo geral, que foi mapear e sistematizar a produção científica sobre o tema proposto. De uma forma mais específica, nós buscamos, então, identificar as regiões brasileiras com maior produção sobre o estágio supervisionado, mapear instituições e perfil dos autores, analisar como o estágio é caracterizado nas pesquisas e identificar desafios recorrentes apontados por esses estudos. Do ponto de vista teórico, nós partimos da compreensão de que a formação de professor é um processo complexo, que envolve diferentes dimensões, como, por exemplo, técnica, ética, política, social, e alguns autores dos quais nós usamos na pesquisa, como, por exemplo, Rinaldi, Giardino, nos destaca que a formação docente ela não se limita à aquisição de conhecimentos pedagógicos, mas ela envolve também a construção de saberes profissionais relacionados à prática educativa. E, nesse contexto, o estágio curricular supervisionado obrigatório ele tem sido compreendido como um campo de conhecimento. Além disso, Pimenta, um outro autor, chama nossa atenção para um princípio bastante importante na formação docente, que é a indissociabilidade entre a teoria e a prática. Nesse sentido, o estágio se configura como um espaço privilegiado para essa articulação. Um outro ponto relevante é reconhecer que a escola básica ela também produz conhecimentos pedagógicos, como destaca Viana, por exemplo, o que reforça a importância das relações colaborativas entre essas duas instituições, universidade e escola, no processo de formação docente. Em relação aos nossos procedimentos metodológicos, a nossa pesquisa ela possui uma abordagem qualitativa e caráter descritivo, sendo orientada por elementos da metapesquisa, conforme proposto por Maynard.
Então, nós realizamos um levantamento bibliográfico no portal de periódicos da CAPES, utilizamos de escritores relacionados ao estágio supervisionado, pedagogia, parceria universidade-escola, junto ao operador booleano. Tivemos também uma preocupação em relação ao recorte temporal, onde nós consideramos os textos de 2006 a 2024. Nesse processo, foram identificados 145 artigos científicos, onde nós consideramos critérios de publicações em língua portuguesa, foco na formação inicial docente e discussões relacionadas à articulação entre a universidade e a escola. Quando nós observamos a produção científica ao longo desse tempo, nós percebemos que entre 2006 e 2010 há uma incidência relativamente baixa de publicações. E a partir de 2011 que nota-se um crescimento gradual das pesquisas, com um aumento mais expressivo após 2018. O ano de 2024, ele apresenta a maior concentração de publicações, indicando um interesse crescente da comunidade acadêmica por esse tema. Um outro resultado que nos chamou bastante a atenção na análise foi referente à parceria entre a universidade e a escola. Os dados indicam que 70% dos artigos analisados não discutem essa relação de forma direta, enquanto os outros 30% abordam explicitamente essa parceria. Esse dado é bastante significativo, porque o estágio supervisionado ele acontece em grande medida no espaço da escola básica. Dessa maneira, a baixa incidência de discussões sobre essa relação pode indicar fragilidades na consolidação de práticas efetivamente colaborativas entre universidade e escola. Ou seja, mesmo sendo um elemento central da formação docente, essa parceria ainda aparece de forma tímida na produção científica analisada. E quando nós analisamos as formas de parceria mencionada nas pesquisas, nós observamos que o próprio estágio supervisionado aparece como o principal espaço de aproximação entre a universidade e a escola. Outras possibilidades aparecem, mas com menor frequência, como, por exemplo, projetos de extensão universitária, programas de residência pedagógica. E outra questão que nos chamou a atenção também foi a ausência de menções ao PIBID no corpus analisado, o que sugere lacunas nas discussões sobre diferentes políticas de formação docente. Em relação às instituições responsáveis por essas pesquisas, nós observamos uma predominância na universidade pública, especialmente nas universidades federais e estaduais. Esse resultado reforça o papel dessas instituições na produção do conhecimento educacional no Brasil. Do ponto de vista regional, há uma maior concentração de pesquisa nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, enquanto, por outro lado, as regiões Norte e Centro-Oeste apresentam menor incidência de estudos, evidenciando desigualdade na distribuição da produção científica no país. Outro dado interessante que nos chamou a atenção foi referente ao perfil dos autores. A nossa análise revelou uma predominância feminina nas autorias, correspondendo a aproximadamente 80% das produções analisadas. E esse resultado dialoga com a feminização histórica da área da educação e da docência, aspecto amplamente discutido na literatura educacional. Entre os nossos desafios apontados pelas pesquisas analisadas, nós destacamos, então, a redução do estágio a uma exigência burocrática do currículo, a fragilidade da parceria entre a universidade e a escola, a presença de práticas fragmentadas no desenvolvimento do estágio e limitações institucionais e políticas que impactam a organização dessa etapa formativa. Então, de um modo geral, os estudos analisados reconhecem o estágio curricular supervisionado obrigatório como um espaço formativo relevante na formação inicial de professores. No entanto, os resultados também evidenciam desafios importantes, especialmente relacionados à consolidação de relações colaborativas entre a universidade e a escola. Além disso, nós observamos também a necessidade de ampliar pesquisas sobre o tema em diferentes regiões do Brasil, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do estágio na formação docente. Encaminhando para o encerramento,
deixo uma reflexão que também emergiu ao longo da nossa pesquisa, que é: que tipo de estágio supervisionado queremos defender na formação de professores? Será que é um estágio técnico e burocrático ou um estágio colaborativo, crítico e investigativo, capaz de fortalecer a relação entre a universidade, a escola e a formação docente? Essas são as nossas referências. E aqui o meu muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.